Boa noite a todas e todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Canzoar de São Sebastião Flecheiro. Como um informe inicial, eu quero deixar registrado que as nossas engiras, a partir de agora, elas estão sendo sempre aos segundo e quarto sábados de cada mês. E para vocês se manterem atualizados, sobretudo em relação a qualquer alteração de data, horário, qualquer eventualidade, se liguem, fiquem atentos lá ao nosso Instagram, que a gente vai sempre disponibilizar lá os calendários atualizados dos nossos eventos e das nossas engiras. Bem, hoje eu preparei um tema que eu já havia pensado ele para o dia de São Sebastião, mas não foi possível, e eu percebi, né, que é um tema que já deveria ter sido falado, né, num espaço de estudo há muito mais tempo, muito antes mesmo do dia de São Sebastião, pela necessidade dele, ao meu ver, e eu resolvi não aguardar mais nenhuma data assim especial para lançar isso daí e resolvi trazê-lo hoje. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história deste terreiro, né? Como começou, de onde vem o Canzoar de São Sebastião Flecheiro. E apesar de não ser um estudo hoje, né, falar, realmente explanar sobre, né, sobre o nosso chão, fica, apesar disso, uma reflexão, né, que é o pontapé, que é o motivo pelo qual eu quero falar sobre isso hoje, que é justamente a necessidade de cada um de vocês, de cada um de nós, médiuns, visitantes, frequentadores, consulentes, né, de se atentarem a conhecerem o chão onde pisam. Sobretudo hoje, em que há uma grande dificuldade, isso tanto pela minha experiência como daquilo que vem até aqui neste terreiro, e acredito que todos vocês, ou a grande maioria, vai concordar 100% comigo, de que hoje em dia é muito difícil encontrar um bom terreiro. E quando eu digo um bom terreiro, eu não quero aqui colocar uma régua, né, para medir a partir do meu terreiro como se fosse o melhor, ou, né, tivesse algo a mais do que os outros, não é isso. Mas eu digo bom no sentido daqueles terreiros em que nós chegamos ali e nós nos sentimos tocados, né? Nos sentimos pertencentes àquele espaço, né? É muito difícil isso acontecer pra gente. E quando acontece, geralmente acontece uma falha muito grave, que é aquele sentimento de pertencimento que parte do acolhimento em que você teve ali naquele chão, seja o acolhimento espiritual, seja das entidades, dos mensageiros, né? Aquela boa vibração que você teve ali naquele local, ou um bom resultado a partir disso, seja também o acolhimento das pessoas daquela corrente, né, dos seres humanos encarnados ali, ou as duas coisas juntas. Só que falta uma coisa muito importante que muitas das vezes nós esquecemos neste meio de caminho, que é conhecer aquele chão. Uma coisa é, o que rege, o que tem de doutrina, o que tem de moral aquele terreiro, outra coisa é a relação consulente-corrente. Muitas das vezes uma coisa não acompanha a outra. E falar sobre a história de um centro, falar sobre a história de um terreiro, é em primeiro lugar, quando a gente quer conhecer isso e é necessário para a gente encontrar uma boa casa para nos sentirmos pertencentes e dela fazermos parte de sua corrente, é em primeiro lugar entender quem está ali naquela liderança. O pai, a mãe de santo, um casal ou mais lideranças caso hajam naquele terreiro, sobretudo porque é aquela caminhada, né, na nossa religião, é aquela caminhada daquela liderança, daquele sacerdote, daquela sacerdotisa, que em grande parte vai dizer muito do que aquele terreiro acredita, de como que se toca, de como que ele interage com os seus consulentes e também com os membros da sua corrente. E a gente às vezes acaba, em momentos talvez de necessidade, ou simplesmente por uma falta de pé no chão, ou uma falta de um momento maior de reflexão, a gente acaba entrando no primeiro terreiro, ou naquele primeiro que a gente sentiu alguma parte de acolhimento, e assim a gente acaba pertencendo a algo sem nem mesmo saber de onde aquilo ali surgiu, e por que que... E aí, no final das contas, a gente pode se perguntar, por que que eu tô aqui? Né, se eu nem sei o porquê disso aqui existir, não é? E aquilo, né? Todo lugar tem história, toda pessoa tem história, certo? Às vezes a pessoa tem uma história de marmoteiro. Às vezes a casa tem uma história de má conduta. E para tirar a prova dos 9, é só o quê? Buscando conhecer, buscando saber. E é por tudo isso que hoje eu quero falar sobre a história desse chão. A história que motiva, né,
o Canzoar de São Sebastião Flechiro ter completado esse primeiro ano de aniversário de existência, e a gente está aqui hoje conduzindo as bandeiras do Santuário, da Umbanda e da Quimbanda. Como eu disse, né, em primeiro lugar, muito tem a dizer daquele espaço de qualquer terreiro, ou as lideranças que estão ali diante daquele espaço. Então, como que surgiu, né, o JP, como é que ele chegou nessa empreitada de abrir um centro e tudo mais? Bem, para mim é sempre difícil, né, falar sobre mim, porque quem me acompanha, né, nas redes sociais, sobretudo no canal do YouTube, né, vai perceber que tem entrevista de pai, mãe de santo, de tudo que é tipo, né? Aí, uma certa vez, eu entrevistando um pai de santo, ele chegou assim pra mim, ele já me conhece já há alguns anos, ele chegou assim pra mim, mas e aí, quando é que vai sair a sua? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Falei assim, nunca que eu teria coragem, né, de sentar ali na frente do celular e ficar me auto-entrevistando, né? Muito menos, né, pegar alguém aleatório, me entrevista aí pra eu gravar um vídeo. Nunca tive essa coragem, vamos assim botar entre aspas. Porque eu acho que ainda tem muita coisa, sobretudo porque ainda tem muita coisa assim interna minha, né, nessa minha caminhada espiritual, que não é aquilo. A caminhada espiritual, ela não é desassociada ou a parte do restante da nossa vida. Né? Enquanto a gente está ali no caminho espiritual, acontece 1001 turbilhões na nossa vida mental, psicológica, vida amorosa, financeira, né? Ainda mais eu, né, com idade jovem, que comecei esse percurso, então tem toda aquela questão vocacional, termina ensino médio e vai à faculdade. Então, assim, a vida espiritual nunca está à parte. Muitas dessas coisas, né, envolvidas na minha vida espiritual, lá naquele início principalmente, ainda tem muita coisa que eu ainda não mexi nessa caixinha, né? Então falar sobre essas histórias assim, geralmente esbarra em alguma coisa que eu faço aquela curva e, né? Então nem sempre é muito bom lembrar disso. Acho que talvez até por isso também eu demorei muito a trazer esse tema aqui, por mais que eu reconhecesse a necessidade de tê-lo aqui para que as pessoas entendessem de onde eu venho e por que desse chão. Mas sem mais essa delonga para logo começar nessa parte que é difícil, mas só para fazer essa introdução para vocês, né? Como que eu cheguei até aqui? Em primeiro lugar, eu não venho de um berço, né, de Umbanda, ou de Quimbanda, ou de Santuário, eu não venho de um berço do universo das religiões afro-brasileiras. Isso é muito importante para a gente entender que, para aqueles que nascem num berço, né, muitos a gente, né, como a minha mãe de santo, por exemplo, que nasceu num berço, né, de axé, para ela ainda se sente em desenvolvimento constante até hoje, quem dirá para mim, né, que não tive isso, né, esse beabá desde lá de pequeno, né? Então eu não tive esse beabá e também não tive um beabá muito assim nos meus primeiros anos de vida de uma religiosidade muito bem específica, né? Eu tive uma educação católica, mas não foi aquela educação constante, né? Batizado, e aí vamos frequentar a igreja, a primeira comunhão no tempo certinho, daqui a pouco vamos lá para crisma e tudo mais. Não tive essa sequência muito frequente. Mas em um certo momento da minha vida, ali entre os meus 9, 10 anos de idade, eu, por influências de familiares e tudo mais, eu acabei me interessando, né? Os olhinhos brilhavam quando falava assim de catolicismo, quando tinha oportunidade de correr com meu avô, com o tio para ir na missa, né? Então tudo isso me encantava. E foi esse encanto, esse brilhinho nos olhos que acabou me aproximando, me fazendo me aproximar da Igreja Católica. E nesse caminho, né, com a idade bem assim desregulada, né, basicamente eu desse tamanho e as outras crianças assim, eu fiz minha primeira comunhão com meus 11 anos de idade, né, e ali eu comecei a dar os meus primeiros passos dentro da fé católica. E foi nessa fé católica que eu descobri, em primeiro lugar, essa minha missão sacerdotal. Só que, obviamente, naquele primeiro momento, a minha realidade era de querer ser padre, né? E nesse caminho eu fui e bati em várias portas, e resumindo muito, porque aí a história fica bem longa, mas resumindo muito, né? Eu passei por situações de abusos, tentativas de abusos sexuais, e tudo isso me fez tanto questionar esta minha vocação sacerdotal, como também questionar até a minha própria fé, né, no catolicismo. Nunca questionei a minha fé em Deus. Nunca passei por aquela dúvida, a dúvida da fé em si, mas sim o meu pertencimento.
E foi nessa minha dúvida que eu comecei a buscar outros caminhos que talvez eu pudesse desaguar aquela minha fé em Deus. Então eu me afastei da Igreja Católica e fui buscar outros caminhos. E quando eu falo outros caminhos, eu fui realmente buscar, gente. Né? Eu fui aquele cara que nunca fui chegado, mas fui caçar a igreja evangélica de tudo que você puder imaginar. Congregação Cristã no Brasil, Mórmon, Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Wesleyana, Metodista, Adventista, e fui caçando. E aí, né, aquele negócio, aquele católico tradicional, porque, né, vamos lembrar, católico do pessoal tradicional, para não citar nomes, né. Então, aquele católico radical, tradicional, que lá para mim o Papa Francisco é herege, eu saio dessa mentalidade para me desvencilhar disso tudo. Então, para mim, assim, me desfiz daquela minha fé, daquele pertencimento à Igreja Católica, mas ainda aqueles preconceitos, ainda que montados no lombo, e muitos deles ainda presentes, que eu ainda estou nesse processo de desconstrução. Então, no primeiro lugar, eu queria um pertencimento onde tivesse Jesus. Né? Eu não quero afastar do cristianismo, não. Né? Não gostava muito do protestantismo, do movimento evangélico, mas foi ali que eu comecei a dar, né, os primeiros passos para ver se eu caçava e achava alguma coisa. Eu vi que a coisa não estava dando certo. E aí eu falei assim, bem, vou caçar um meio termo. E assim eu fui caçar budismo no Nichiren, fui numa reunião, fui em racionalismo cristão, fui na igreja messiânica, e ali eu dei os meus primeiros passos. Pronto, cheguei no negócio oriental, Jesus não é figura central, mas ainda assim, respeito, é o mensageiro, tem um negócio ali, é um negócio que tem bem assim, simples, mas ao mesmo tempo tem uma mística também do negócio, gostei, fiquei. Então ali eu fui na messiânica, né, dar aquela continuidade dos meus passos. Só que percebam que foi aquilo que eu tive um acolhimento de pessoas. Ali eu fui bem acolhido e ali eu tive uma não tanto estranheza daquela doutrina. Mas eu não entendia 100% o que estava acontecendo ali, qual era a história daquele local, qual era a história daquele culto, e muito menos tinha feito, que era o principal, um processo de me perguntar o que para mim era necessário para eu desempenhar a minha fé. O que para mim seria confortável. O que para minha espiritualidade faria sentido. Isso eu não fiz, em caminho nenhum até ali. E foi ali que eu, né, por meio desse acolhimento que eu tive ali, eu acabei, né, o tempo foi passando e eu acabei me desenvolvendo como pessoa no sentido de desconstruir aqueles preconceitos que eu ainda carregava da Igreja Católica. Eu descobri a minha sexualidade, eu descobri o meu pensamento ideológico. Então foram novas descobertas do meu próprio eu. E nessa redescoberta eu comecei a questionar muita coisa. Né? E sobretudo aquela questão da minha homossexualidade, que lá atrás foi o pivô, né, pivô entre aspas, né, claro, muito entre aspas, né, na verdade, por meio daqueles abusos e tentativas que eu sofri, eu fui me conscientizar dessa minha sexualidade que para mim não era tão claro, não era tão evidente ainda, né, e aquilo me trouxe um embate dentro da igreja, né, e ali naquele momento em que eu estou me aceitando dentro da messiânica, eu começo a pensar, beleza, mas aqui não aceita muito bem isso, como é que vai ser? Né, então ficavam essas reflexões, então eu estava ali por aquele acolhimento inicial, mas o tempo tinha passado, eu já não era mais aquele João Pedro que tinha ali chegado, naquele primeiro momento em que estava precisando de acolhimento e novo pertencimento, e ali as coisas foram mudando, eu fui mudando ali dentro, e fui passando a questionar, enfim, para mim não estava bom. Já não sentia mais que tinha chegado no local. Aquele local que eu poderia desempenhar a minha fé, que eu antes não tinha mais um local, né, que eu perdi, né, o colo que eu tinha na Igreja Católica. Mas, como eu disse, eu estava em desconstrução, como ainda estou hoje. Né? Hoje mais em desconstrução do que antes. Não porque tenho ainda tem mais coisa hoje para desconstruir do que lá atrás. Já desconstruí muita coisa, só que lá atrás o meu passinho estava assim, devagarzinho. Não, isso aí deixa para depois. Hoje não, hoje eu já busco mais, né, repensar, né, e a todo momento me questionar se eu estou realmente no caminho certo, se é isso daqui, enfim. Então, nesse momento, eu ainda tinha um preconceito muito grave, né, que partia do meu racismo. Criado numa sociedade racista, como todos aqui presentes. Então, um racista de mão cheia. Então, para mim, macumba
era a última opção. Eu ia caçar tudo que tivesse para caçar em Itaperuna, como de fato cacei. Se eu for fazer a lista ali das religiões que eu fui, a macumba ficou ali, literalmente, por último. Depois da messiânica, se não desse certo na messiânica, eu acho que eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Então a macumba ficou por último. E aí, eu fui, então, num momento, assim, mais aleatório da minha vida, eu acabei parando dentro do centro de macumba. O meu primeiro contato ali foi de estranheza. No sentido que, eu juro pra vocês, sem exagero, eu não era um completo idiota, mas, né, mas preconceituoso. Eu juro pra vocês que eu iria, na minha cabeça, eu ia entrar no cômodo, sala, salão, que fosse, eu ia me dar de frente com um monte de imagem de demônio. Ia ter umas cruzes invertidas, umas imagens com sangue, uns diabos chifrudo, capetudo. E aí, quando eu chego, um quartinho pequeno, um monte de santo católico, quadro, Jesus, Maria, José, a companhia toda, a tropa do céu todinha ali naquele cubiquinho. Quadro pra cá, cruz pra lá, imagem de santo pra cá, troço pendurado no teto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. Aí chego eu, tá um coroa sentado no cantinho assim, com chapéu de palha, rezando Pai Nosso, Ave Maria, uma pessoa na frente dele. Eu falei assim, o que é isso? Não era nada daquilo que eu imaginava. Mas ainda assim, tá, aquela estranheza, aquele negócio, peraí, não era bem o que eu pensava, mas ainda assim, não era o que eu pensava, mas ainda é do demônio. A minha cabeça era essa. E ali eu sentei, ali fiquei. Duro do jeito que eu sentei, duro fiquei. E não entendia nada, mas hoje, né, eu posso explicar. Preto velho do Pai de Santo atendendo, né, depois vieram os caboclos, boiadeiros, e o duro no banco. Aí do Neida vira para os Exus. Quando eu vejo uma garrafa de cachaça passando, um charuto pro lado, uma saia preta, uma saia vermelha, uma capa, uma cartola, na hora que o Pai de Santo estava todo vestido, né? Hoje eu sei que era de tranca-rua, aquela capa preta com vermelho, uma cartola imensa, um charuto de 5 metros na boca. Aí eu falei, agora eu vi o demônio que eu achei que eu ia ver. Aí, do jeito que eu tava duro, mais duro fiquei e não passava um sinal de Wi-Fi. Aí, nessa hora, minhas amigas, como toda grande juventude vai pra macumba, né, vai interessado em quê? Ou atiça no quê? No Exu, na pombagira. Não, vamos lá pra consultar, que não sei o quê. Você veio aqui, tá aqui sentado até agora, você tem que ir lá. Vamos lá, que não sei o quê, vamos lá, me arrastar. E fui eu. Uma senhora baixinha, menor que eu, magrinha, todo de vermelhinho, um latão de Brahma na mão. Aí minha amiga me levou, eu peguei na mão. A única coisa que eu olhei assim pra mulher, na minha cabeça eu não sabia se era demônio, se era mulher. Eu não sei como é que eu falo com... Né, eu ia falar assim, não sei como é que eu falo com você, me explica, né? Nesse que eu não sei como é que eu falo com, ela só apertou minha mão, que eu já tinha, né, estendido pra ela, que eu ia cumprimentar igual uma pessoa normal. Ela puxou a minha mão e me levou lá no capeta, né? Na minha cabeça, né? O capeta mestre, que era o Pai de Santo, né? Com o tranca-rua. Aí pegou minha mão e entregou na mão do tranca-rua. Ele nem no meu olho olhou. Não é comigo, é com você. Aí nessa hora eu falei assim, nem o diabo me quer. Porque eu fui aqui no diabo aqui, o diabo me levou no outro diabo. O diabo não me quis e voltou pro outro. Então eu tô indo mesmo. Aí, beleza, voltou pra mulher. Aí a mulher pegou na minha mão de novo, voltou comigo pro lugar onde a gente tava. Aí ela só tortou assim na minha frente, ainda com a mão assim em mim, né? Tortou assim, pra trás no caso, né? Tortou assim pra trás, deu uma gargalhada, olhou dentro do grão dos meus olhos. Começou a cantar um ponto, que até hoje eu tento lembrar qual que é, não consigo. Começou a cantar um ponto, aquela mãozinha assim, ela só fez, puxou uma. Foi bem assim, né? Puxou duas, aí eu fui pra frente, voltei. Do puxão normal, né? Puxou a 3, aí Deus levou. Quando eu volto do outro lado do centro, do terreiro, né? Ainda tinha cabelos grandes, né? Que hoje me faltam bastante. Mas na época ainda tinha um cabelão, né? Quase, né? Na bunda. Eu sentado do outro lado do terreiro, suado, com aquele cabelo todo emaranhado pra frente, cobrindo a minha cara.
Eu lembro até hoje do cheiro, né? O cheiro, um misto de cheiro de terreiro de macumba, que é bem característico, um misto de cerveja quente com cigarro, e tudo molhado, e aí eu fui tentando tirar aquilo, aí conforme eu ia tirando, era cheiro de suor com cerveja, vinha um aroma assim de cerveja, quando eu puxava uma mecha, vinha um aroma de cerveja quente, aquela coisa assim, e eu, sabe, sem fôlego, faltando fôlego, e calor, suor, aquela coisa, aquela confusão, e aí a única coisa, né, eu sentado assim de lado, né, o fundo aqui, com o Ogã, aqui o altar, o congá, e aí eu só olhei assim pro congá, o trangarroa rindo, quando eu olhei pra cá, o Ogã assim pra mim, quando eu olho pra minha frente, o outro lado do terreiro, as minhas amigas sentadas naquela fileirinha, as duas, né, a colega e uma das irmãs, assim pra mim. E a outra que queria que eu fosse pra tirar o bicho ruim, né, que fosse lá aparecer, ela tava do meu lado, aí eu falei assim, ela estava do meu lado, assim, você tá bem? Assim, eu vim pra tirar, ela tirou de mim, né. Eu já entendi que alguma coisa tinha acontecido. E aí, por fim, o resto da noite ali, eu virei a sensação das entidades. Né? Todo mundo me olhando com regalado de olho, e as entidades tudo em cima de mim, né? Não, que é assim mesmo, que não sei o que meu papai Ogã. Primeira vez? Assim já, que não sei o que, regalado. Conforme o olho dele regalava, porque as entidades vinham pra cima de mim pra me tranquilizar, e eu mais regalava o olho. Quando eu consegui sair daquela situação, eu passei a mão na mão da minha amiga, chovendo um toró. Um canivete naquele Morro do Castelo, passei a mão, vamos embora agora. Descemos aquilo com o canivete caindo do céu e tudo. Me deram na saída, que eu não conseguiram me segurar, me deram na saída um latão de branco pra eu amassar, jogar pra trás. Eu nem sei pra onde jogou, pra onde foi aquele latão. E desci, quando eu nunca desci aquele morro tão rápido na minha vida. E assim eu falei, nunca mais eu volto num troço doido desse na minha vida. E assim fiquei durante muito tempo. Naquele momento, né, que naquela hora eu não tinha entendido, mas hoje, né, aquele momento era a Dona Sete Encruzilhadas que tinha ali vindo, e veio, dançou, cantou, deu nome, bebeu, fumou, não sei se até hoje se deu consulta, isso eu nunca perguntei, mas veio ali para mostrar quem ela era, para quem estava ali, e sobretudo para mim. E para mim foi uma guerra, porque antes disso, eu nunca tive aquela sonho, chamado, nunca. De umbanda, de santuário, de quimbanda, nunca. Mas a partir daquele dia, a minha vida virou um inferno. Quando eu falo inferno, não é, né, literalmente um inferno, mas um inferno de perturbação espiritual. Deitava à noite, sonhava, voltava lembranças do dia, ou sonhava com gente me chamando, ou quando estava, sabe, pescando o sono à noite, escutava gente me chamando dentro do quarto. Aí eu comecei a passar a ver coisas em cima do guarda-roupa, parado na frente da minha porta do quarto, olhando a janela. Então foi uma sequência de coisas, né, e uns grauzinhos de perturbação, né, de espírito perfeitos, até eu tomar vergonha na cara e procurar voltar. E assim eu fiz, né? Tive outros encontros nesse caminho, isso tempos depois deste primeiro contato. Então tive alguns, né, caminhos, pessoas que apareceram também na minha vida, amizades e tudo mais. Então fui caminhando, né? Mas assim, um passo bem devagarzinho, ainda com aquele preconceito. Menos do que antes, mas ainda muito grande. E assim, passinhos aos poucos aumentando e o preconceito sendo desconstruído, que eu fui buscar meu desenvolvimento, pertencer a um terreiro e tudo mais. E quase, né, nesse momento eu cometi esse erro, né, o primeiro que me deu acolhimento espiritual e humano, né, eu quase entrei, mas, né, me livrei desse passo falho com a chegada da pandemia. Até a pandemia eu tinha frequentado uma cacetada de centro. Fui bastante. Alguns, 1, 2 vezes. Outros, toda quinzena tava lá. Outros de vez em quando. E isso assim, eu virei um rato de macumba mesmo. Sem exagero. Quando eu falei assim, não, é isso mesmo, vamos ver. E fui.
Então é assim, amiga, João, ó, lá no castelo, assim, vai ter lugar tal, vai ter macumba hoje. Vai. Final de semana que vem, João, tem duas, assim, não sei, vamos. Ia no outra. Ia todo final de semana, tava arrumando um negócio. E aí, veio a pandemia. Aí eu falei assim, na hora que eu tava quase entrando no centro, na hora que eu tava, sabe, as coisas estavam fluindo. Né? Porque eu frequentava esse centro, e sobretudo nesse centro, né, as minhas entidades começaram a pipocar com o passar do tempo. Né? Vinha fulano, vinha ciclano. É claro, né? Aquilo de Dona Sete vir daquele jeito, com aquela presença de primeira vez, foi Dona Sete. Eu estava ali pipocando, irradiando, começando o meu desenvolvimento espiritual com as minhas outras entidades. Não igual a Dona Sete. Então, com o caboclo era aquelas macetadas de ir para trás, ir para, né, catar cavaco, de bater cabeça, né? Com o preto velho foi um pouco mais rápido, mas também teve um negócio de tomar surra de Exu, né? Então, tudo isso eu passei. Não foi assim, vem Dona Sete, não. Tive também isso com as minhas entidades. E aí, quando eu estava nesse processo, dessas entidades mostrarem presentes para mim, é isso, é o caminho, vambora, vamos junto. Pandemia. Aí eu desesperei, falei assim, não. E, obviamente, o que era natural e certo, os terreiros todos, fechou tudo. Aí, uma dessas amizades que eu comentei nesse meio do caminho, inclusive foi até filha de santo aqui do nosso Canzoá, também no início da nossa caminhada aqui, hoje já não, porque tá com a sua mesa, tocando a sua mesa. Foi naquele momento que ela, com outras pessoas, passavam pelo quase o mesmo processo, né? Eu ia de vez em quando com macumba com ela também estava nesse processo de procurar um pertencimento, procurar um local, e tudo isso do nada, a pandemia interrompeu também para ela e para outras pessoas que acabaram se juntando a nós. E assim, a gente organizou um grupinho, quando a gente viu, era um grupinho, né? Porque aí, mas tem aqui o fulano também que você conhece, aquele dia que na gira a gente foi junto, não sei o quê, tem isso e aquilo. E aí, quando a gente viu, nós estávamos tocando macumba juntos. Com uma pessoa que já fazia, né, já tinha há tempos antes daquele momento, né, já vinha tocando de vez em quando, né, não é com frequência, aquela coisa bem, né, macumbas lá, sobretudo atendimentos e necessidades familiares, o que tinha lá, era uma pessoa que estava dando espaço para abrir o seu terreiro também. Então naquele momento eu vi com aquele meu grupo de amigos e conhecidos que se tornaram amigos a partir daquele momento, e a gente tocando macumba. E ali, né, não foi tão assim, naquele momento inicial, não foi tão assim firme, nem muito, sendo muito sincero, não foi aquela, né, tão assim, como foi o início do meu desenvolvimento, mas as minhas entidades foram se desenvolvendo ali, né. E a partir de um certo ponto, e agora não posso precisar qual que foi, aquela coisa parece que engrenou para mim, né, e aí o desenvolvimento se tornou mais assim, firme. Outras entidades se mostraram presentes ali também e foram também se desenvolvendo junto à minha mediunidade. E assim, a coisa foi fluindo. E a coisa foi fluindo, estava maravilhoso. Pra mim, podia continuar naquilo dali mesmo, né? Eu já nem lembrava mais do outro terreiro e tudo mais, estava tudo maravilhoso. Até que um belo dia, isso é uma coisa que eu trazia da messiânica, até que um belo dia, a gente, nas datas que a gente tinha organizado, que a gente tinha decidido, que era bem organizadinho. Faltava só ser terreiro mesmo, porque quinzena, era tudo. Num belo dia, era sempre em duas casas, né, de duas amigas diferentes. Nas duas, não era possível. Que agora me falha a memória os motivos, mas não dava para tocar na casa das duas. E eu, com aquele meu pensamento, né, que trazia isso muito da messiânica ainda, de que, peraí, marcou a data, marcou o horário, os espíritos vão estar lá esperando naquela data, naquele horário. Tem que rolar. E aí, nessa minha cabeça, João Pedro fala, vamos lá para casa. O detalhe, vamos lá para casa no sentido de que meus pais, naquele momento, não eram nem um pouco a favor da minha vivência de espiritualidade dentro da religião de matriz africana.
Quem dirá rolar isso em casa? Ah, minha mãe tá viajando, nesse horário meu pai tá trabalhando, vamos embora pra lá. Partimos. Nesse dia, aconteceu uns imbróglios, ficou só nós 3, e macumba rolou. Aquele quartinho ali, ia manjar, foi pra sereia, quando via era marinheiro, e assim o caboclo rodou, deu uma rodada, veio boiadeiro, naquele dia meu boiadeiro veio pela primeira vez, e assim foi, e aí veio o Preto Velho. Aí no Preto Velho, que naquele momento já estava bem desenvolvido com o Pai João de Minas, que é o chefe aqui desse terreiro hoje, com o Preto Velho, beleza. A minha amiga que é Cambone, a outra médium rodante, eu no Preto Velho, ela na Preta Velha, e tudo transcorrendo bem. Feliz foi a minha amiga naquele dia, que Cambone com 2 de Preto Velho pra ela, sozinha, foi maravilhoso, né? Ela deve ter ficado uma felicidade danada. Mas, nesse meio tempo, tá ali o Preto Velho na Terra, que eu acho que seria ali que a gente ia encerrar. O Preto Velho tá na Terra, chega meu pai em casa mais cedo do trabalho. E nisso, a vovó da minha amiga simplesmente fala, não, chama ele lá que eu quero conversar com ele. E foi a partir daquele momento, né, não sei se naquela conversa ou se teve um preparo espiritual antes, durante, depois, mas a partir daquele momento, pouco a pouco, eu consegui ter uma boa relação familiar dentro da minha religiosidade, isso dentro do meu lar, porque aí fora do lado dos outros familiares é uma outra história. Mas foi aí que os guias trabalharam tudo para que houvesse essa harmonia, esse entendimento, esse crescimento e também a desconstrução de preconceitos por parte deles, para hoje a gente estar com esse terreiro aqui, né, que é no meu lar, é nesse mesmo espaço que é ali, né, no caso não é aqui, mas ali, onde essa epopeia doida, né, teve início, para que hoje nós estivéssemos aqui. E aí, quando começaram a me contar isso, né, porque eu acordei, estava aqui, tudo silencioso lá para dentro, e aí falou assim, pai, tá aí. Eu falei assim, que? Pai, tá aí. Ai, quase morri com o coração ali agora, né? O Preto Velho tinha acabado de subir, a coluna tava, né, travada, aí quase o coração foi também já rasga pra cima. E falei assim, né, pode jogar a pá e enterrar. Quando eu acho que já tava assim com a tampa já do caixão fechado, me vem assim, ó, e ó, Pai João falou que a partir de hoje ele quer atendimento aqui de caridade, porque ele não tem nada contra a isso que a gente está fazendo, que é macumba entre amigos, mas ele quer atender gente que precisa. Ele quer atender gente que tem problema. Quer fazer caridade dele. E aí eu falei assim, meu Deus. Porque como em meio a todo aquele preconceito que regia esse lar, que eu ia dentro desse quartinho ali, atender com frequência, incorporado com o Pai João de Minas, como eu, sem ter um terreiro, faria isso, se fosse possível, né, se tivesse esse espaço, como que eu faria? Então, aqueles questionamentos todos que vieram na minha cabeça. E pouco a pouco tudo se ajeitou, o preconceito foi desobstruído, do nada, do Neida, né, como diz o meme, as portas se abriram aqui dentro de casa e as coisas fluíram. E isso assim, não tô falando assim, pouquinho a pouquinho, não, da noite pro dia, não, beleza. Vamos pensar e amanhã tava lá, o Pai João daqui a pouco tava ali, incorporado de novo, na quinzena seguinte, foi assim. Né? E eu vejo muito nisso a mão dos guias. Eu vejo muito nisso, realmente, eles moldando, abrindo caminhos e dando base para caminhar. Isso foi assim para mim o momento em que eu tive a maior certeza da minha vida disso. De que era ali, junto a eles, que eu iria descobrir e redescobrir o meu caminho sempre a ser seguido. E foi nesse contexto, né, o Pai João de Minas, ele sempre foi muito, no início ele sempre fez isso. Ele sempre foi muito ou de falar, faz, ignorando o problema, o obstáculo, a pedra na frente para fazer, como foi esse caso, né, a partir de agora vai ter que ter meu atendimento de caridade. Ignorando todo aquele problema para resolver, ou, quando não, ele era daquele enigmático. Soltava assim no vento um negócio que depois eu juntava com outra coisa e entendia. E uma das coisas que o Pai João sempre falava no início, e eu já tinha escutado isso, e depois voltei a escutar
de outros pretos velhos, né, de outras pessoas, de outros médiuns na consulta, e ele, assim, foi muito categórico uma vez comigo em falar que eu tinha herança. Tinha um porquê dele estar ali querendo aquele atendimento de caridade, tinha um porquê de, né, eu estar ali com ele, né, de ser médium dele, estar ali também junto a ele, né, para o cumprimento dessa caridade. E foi nesse meio de caminho que eu fui. E quando eu falo assim, esse meio de caminho, eu tô falando não é no meio, né, literalmente. Isso vai fazer quase 2 anos. Então, olha só, é muito recente nessa minha caminhada. Há quase 2 anos que eu fui descobrir quando meu avô paterno soltou, assim, do Neida também, né, histórias, lembranças, né, da juventude dele. Ele hoje com seus 91 anos, então, ele sempre foi de fazer isso, desde a minha infância, mas nunca eu já ouvi a mesma história 30, 40 vezes, com os mesmos detalhes, ou sempre com um detalhe, algum puxadinho a mais, mas nunca ele tinha comentado nada de macumba. E do Neider, meu avô solta. E ele sem saber que eu estava no caminho, né, da macumba, que eu sempre fui muito reservado em relação aos meus outros familiares. E ele do Neider solta a história dele na macumba, a partir do momento em que ele foi salvo pela macumba, e macumba do tio dele, que no caso seria meu tio bisavô, em que ele era vice-presidente, depois passou a tocar, né, como presidente, uma mesa na casa dele, na roça, que era do lado da casa em que meu avô residia. Né, as histórias dele me contando como fui salvo, enfim, que eu não posso contar muito, que mais que eu quisesse, mas vai ficar muito longo. De como ele foi salvo, de como ele se negou também a seguir o caminho do espiritismo, a seguir aquilo que os mensageiros do santuário lá atrás disseram para ele que era a missão dele de vida. E aí eu me vejo herdeiro desse meu tio bisavô, daquela mesa que ninguém deu sequência, muito menos os filhos, muito menos os sobrinhos, os netos, e de certa maneira também herdeiro daquilo que não foi feito pelo meu avô. Que talvez ele poderia ter sido o herdeiro do tio, talvez depois ou meu pai, porque, né, ou eu, até mesmo, mas houve essa quebra desta corrente, e ali, da forma mais inusitada possível, os guias me chamaram de volta para junto deles. E foi naquele momento em que aquele, né, atendimento de caridade foi acontecendo, eu acabei me tornando filho de santo de um terreiro, e aí esse caso foi realmente por conta do acolhimento humano que eu precisava naquele momento, o acolhimento espiritual que eu precisava naquele momento. Isso, final da pandemia. Então, olha, início da pandemia, ali um pouquinho no começo, né, a macumba rolando, no meio da pandemia eu estava atendendo aqui com o vovô. Final da pandemia, né, que eu falei assim, foi um momento que eu falei assim, cara, né, tá acabando, tava naqueles prenúncios ali já de flexibilidade da pandemia, e eu, assim, não posso ficar sozinho. Isso foi uma consciência muito clara minha desde o início. Eu não posso ficar sozinho, eu preciso de alguém para me orientar, preciso de alguém junto a mim, mais velho, um terreiro, para me orientar nisso daqui que eu estou fazendo. E foi ali que tinha ali naquele momento, e não falo isso menosprezando, percebam, o que tinham ali naquele momento, no sentido de que foi quem resolveu a minha demanda daquela hora. Que foi onde eu encontrei a solução para aquele meu problema, primeiro, da minha confusão mental, em segundo lugar, da minha insegurança, e em terceiro lugar, da falta de um pertencimento de estar numa família de axé. Então foi naquele terreiro ali que eu comecei, mas quando acaba a pandemia, volta as giras, e aí vamos, né, caminhando, acredito que 1 ano que eu fiquei, né, voltou a gira, ainda estive ali na corrente, em que volta as funções, né, religiosas da casa, no sentido, né, de giras públicas e tudo mais, né, que eu vou percebendo ali o funcionamento da casa, que antes eu não conhecia. Eu vejo como é o santo ali, a doutrina, né, a prática e tudo mais, e a coisa não batia comigo. E eu percebi isso a partir do momento que minhas entidades começaram a não mais vir. Não incorporava.
De maneira alguma. Sendo puxado ou não. E isso eu fui sentindo, não era um distanciamento dos meus guias, mas eu queria eles presentes ali, porque ali era o local para eu aprender e ser supervisionado também, né? De ver, né, eles trabalhando ali, ter aquela supervisão e tudo mais. Então, isso foi me inquietando, e ao mesmo tempo, né, nas reminiscências que aconteciam, né, quando acontecia de ter alguma reminiscência daquela linha de santuário que existia naquele centro ali, né, anos antes, né, aquilo me tocava. Eu quase incorporava aquela coisa, ou quando não incorporava. Então aquilo tudo mexia muito comigo, já quando ia para Umbanda, que era aquela questão recorrente ali, né, frequente da casa, nada. E aí que esse questionamento veio para mim, o que está acontecendo? E aí eu fui tirar a prova dos 9. Fui procurar um santuário. Aí, nesse, né, contexto, passou-se um ano, já tinha acabado a pandemia, né, as restrições e tudo mais. E eu fui caçar um santuário e foi ali que aí veio, parece que a 7 de Umbanda, saiu macetando todo mundo, para-raio de Aruanda, elevador. E eu falei assim, realmente, alguma coisa eu preciso, tá errado, não sei o que é, preciso descobrir. E isso foi uma descoberta de entender aquilo que eu tenho na minha herança, o que eu carrego comigo, ou seja, a minha coroa, o que me forma, o que eu carrego, e de entender, e foi o processo de entender que eles têm também um local que eles sentem acolhidos. Não é só sobre mim. É sobre mim também, é sobre o médium também se sentir acolhido. Isso é o primeiro lugar, porque é o primeiro que você precisa se atentar. Né, que é primeiro quem entra é você. Né, depois a entidade se manifesta ali e tudo mais. Você não vai entrar incorporado no terreiro. Né, cheguei. Aí você acorda e está no meio da macumba. Não é assim, é você que procura, é você que vai. Então primeiro é você que tem que se sentir pertencido, acolhido, mas não deixar de se atentar àquilo que a sua entidade também mostra para você. Se é uma falta ou se é uma abundância de acolhimento também de pertencimento àquele local. E eu percebi que isso não estava acontecendo. E assim eu fui procurar, né, uma casa que esse pertencimento acontecesse. Tanto meu, quanto as minhas entidades. E aí eu fui, né, começar a entender, naquele processo, né, já estava na faculdade de História, já tinha o interesse, já tinha pesquisa sobre a história da Umbanda, das regiões de matriz africana, não entendia muito bem o santuário até então, mesmo tendo aquela vivência lá naquele primeiro centro, que tinha umas reminiscências, mas não era suficiente para eu entender de fato o que era. Então, para mim, né, para mim era aquela coisa, Umbanda. Umbanda, ponto, é Umbanda. Umbanda, Candomblé, Quimbanda, papapá. E aí eu fui entender que existe uma gama de Umbandas. Assim como existem tradições, dentro dessas tradições existem ramificações dentro do Candomblé, é a mesma coisa com a Quimbanda. E eu fui entender que existe uma Umbanda, que é uma Umbanda específica da nossa região, que não é a qual estava naquele terreiro antes. E nessa Umbanda da região, que era uma Umbanda praticada pelo meu tio bisavô, meus familiares atrás, que é de onde eu venho e tenho espíritos da minha herança, era dessa, não era da outra. Eu fui entender que santuário é uma coisa, Umbanda é outra. Que o santuário é uma coisa regional e estava como reminiscência daquele terreiro lá porque as pessoas daquele terreiro foram para outra Umbanda. O santuário permaneceu ali com alguma coisa, mas o foco já não era mais esse, porque não havia uma conexão como existe na nossa Umbanda, aqui da nossa região, essa interligação, essa relação profunda, histórica e religiosa com o santuário. Tudo isso eu fui percebendo. E aí eu fui entendendo por A mais B, né, tanto a experiência de sentir, quanto na experiência de, né, a coisa bem universitária mesmo, acadêmica, né, porque, isso aqui é uma Umbanda, isso aqui é outra, né, essa aqui eu tentei, não deu certo porque eu não me pertenço a ela, porque eu não tenho, né, uma hereditariedade. Então, tudo isso por A mais B, e dos cálculos possíveis nessas camadas, eu fui entendendo que aquilo não era o meu lugar. E aí, chegando finalmente no meu local, que é onde hoje eu pertenço, é onde hoje eu sou filho de santo, que é o Centro Espírita Santa Joana d'Arc, lá em Natividade, que eu fui ter aquela base que eu buscava lá desde o início, em que Pai João queria fazer os atendimentos dele de caridade. E foi ele tendo essa base, tendo todos esses conhecimentos, entendendo tudo, fazendo, né, até mesmo, né, parte
dando mais seguimento à parte também do meu desenvolvimento, que eu fui me preparar e encontrei, de fato, a base para eu ter tanto o preparo, no sentido de preparo mesmo, né? O tato, né? Dos ensinamentos, como também como que eu posso dizer, para ficar assim um pouco mais claro, tanto dos ensinamentos, né? Passados pelos meus mais velhos para mim, como também dos fundamentos, das obrigações, né? Dos direitos e tudo mais, né? Que tanto o alicerce do conhecimento, melhor assim, tanto o alicerce do conhecimento quanto o alicerce litúrgico, religioso, doutrinário. Então tudo isso foi ali que eu encontrei. Para finalmente beleza, cheguei no meu lugar. Mas aí, que é aquele negócio, a espiritualidade é assim. Você se acomoda, né? Acomoda aqui, nesse caso, entre aspas, né? Aí, tá legal agora? Peraí, vamos dar um desafio. Então não é mais atendimento de caridade. Agora tá na hora de você pegar a sua herança mesmo e abrir a sua mesa. Aí pronto. Deu ruim. Aí naquele momento eu fiquei assim, não, deixa pra depois. E assim eu fiquei. Não, aí para falar assim na minha cabeça, né, vou dar uma segurada, vou marcar quinzena, vou botar coisa mais assim frequente pro Pai João, que aí dá uma... Não é assim não. Uma coisa é atendimento, é macumba doméstica, outra coisa é terreiro, que você vai abrir corrente, que você vai estar ali disposto para receber A, B e C. E era aquilo que se queria. Era o A, B, C, D até chegar no Z que Pai João queria. E assim, por muita relutância, que eu fui caminhando, me preparando, a passos bem lentos, hoje eu reconheço. Não façam isso, crianças. Mas, na minha caminhada, nesse passo bem lento que eu fui chegar até aqui. E hoje, se transformou no Canzoado de São Sebastião Flecheiro. Poderia que faz sentido, e é necessário, mas eu deixo isso para uma próxima, aprofundar nisso, né, para explicar o porquê do nome, porque vocês já acompanharam nos meus estudos até aqui, tantos que estão no YouTube quanto os que não foram para lá, né, que eu sempre falo uma coisa, sempre assim, bato muito na tecla. Para você entender alguma coisa, comece por onde? Pelo nome, pela etimologia. O que significa aquele nome é o significado daquela coisa. Então existe um porquê do centro se chamar Canzoade São Sebastião Flecheiro. Assim como há um porquê para todos os outros nomes de todos os outros centros. Mas isso deixo para uma próxima, para não ficar tão prolongado. Aí eu posso também aprofundar um pouquinho essa relação aí familiar antiga, que tem muito a ver com isso. Daí aprofundar também outros detalhes. Eu espero que, apesar de ter sido longo, vocês possam me perdoar pelos momentos em que eu dei aquelas agarradas, fiquei indo e voltando, mas é como eu falei, é a dificuldade de alguém falar sobre si, ainda mais com coisas que ainda estão numa caixinha que eu não gosto muito de mexer, sobretudo porque quando eu mexo nelas esbarra numa que eu nunca mexi, né? Então, espero que vocês compreendam isso e espero que vocês, sobretudo, possam, apesar disso, saírem daqui com conhecimento a mais, entendendo um pouco mais sobre essa casa e talvez até passar a ter um outro olhar, talvez, para como um outro olhar sobre isso daqui, sobre este terreiro. Então agradecer a vocês. Perguntas? Não, tá tranquilo. Então agradecer a vocês pela presença e espero no próximo estudo.